Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere a sua intelectualidade. Você sabia que hoje, dia 21 de junho, é o Dia do Intelectual? Esta data é uma homenagem a todas as pessoas que se dedicam ao ato de criação, imaginação, pensamento e reflexão. O intelectual não é um gênio, mas alguém que consegue refletir a partir de diferentes prismas, capaz de questionar e debater temas inerentes à vida em sociedade. O que é ser uma pessoa intelectual? Ao contrário do que muitos pensam, nem todo intelectual é arrogante, assim como nem toda pessoa humilde de cultura é uma pessoa realmente humilde em suas emoções. O intelectual é ser uma pessoa que pensa, ou seja, uma pessoa que não é dominada ou sabotada pelas emoções do coração. Marco Aurélio, imperador romano, disse que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos constroem. Então, lidere sua intelectualidade, porque intelectual é ser uma pessoa sábia, uma pessoa que possui mais do que conhecimento sobre as coisas. É uma pessoa que sabe colocar cada coisa no seu devido lugar. O sábio que não diz o que sabe é como uma nuvem que passa e não traz chuva, não traz água, ou seja, não cumpre o seu propósito. Intelectual é ser uma pessoa que estuda, uma pessoa que não faz do empírico uma via de regra para a sua vida, mas procura ter base científica para as suas crenças, para aquilo que ele constrói em sua mente. E aí, precisamos entender que as raízes do estudo são sempre amargas, mas os frutos são sempre doces. Como uma pessoa intelectual deve agir? Primeiro, questionando. Albert Einstein disse que o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma, ou seja, se questionar. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. E o questionamento é a chave para superar tal ilusão. Ou seja, tem pessoas que se iludem pensando que sabem aquilo que realmente não sabem. E quando você estuda, quando você lê, quando você se torna uma pessoa intelectual, essa ilusão evapora. Segundo lugar, uma pessoa intelectual deve ler muito. A leitura, além de deixar a pessoa bem informada, ela também exercita o nosso cérebro. A leitura é a maneira mais básica e simples de estimular a atividade cerebral. Mário Quintana, o poeta gaúcho, disse que os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler, mas não leem. Então, você precisa liderar a sua intelectualidade. Sabe como é que você faz isso? Se conectando a pessoas mais inteligentes do que você. Se você tem sido o mais inteligente do seu ciclo relacional, pode ter certeza, você parou de aprender e de crescer. Outra coisa, uma pessoa com intelectualidade deve anotar tudo. Tudo que se aprende através daquilo que se lê, que assiste e que ouve. Dizem que quem anota não esquece. Sem falar que a escrita incentiva o crescimento do seu vocabulário e da sua capacidade gramatical. Outra coisa, uma pessoa inclinada à intelectualidade, ela deve mudar pequenas coisas em sua rotina. Já que nosso cérebro é uma máquina de economizar esforços e energias, e as mudanças irão driblar e exercitar o nosso cérebro.
Nosso cérebro que geralmente tenta nos sabotar, economizando o esforço, economizando energia. Você deve ser a própria mudança que deseja ver no mundo ao seu redor. Ou seja, quando você muda a sua mente, a sua intelectualidade, com certeza você consegue mudar as coisas que estão no seu exterior, as coisas que estão à sua volta. Outra coisa, uma pessoa com intelectualidade precisa controlar o uso da tecnologia. Sabe por quê? Porque a dependência tecnológica acaba sendo um problema na hora de ajudar o cérebro a resolver problemas e se adaptar a novos ambientes. Então, faça com que seu cérebro trabalhe para você. Acredite, os resultados serão sempre fantásticos. Outra coisa, uma pessoa com intelectualidade deve estudar sempre. Sabe por quê? Porque saber não ocupa espaço. Independente da idade, a educação é um dos melhores investimentos de tempo, dinheiro e energia que você pode fazer. Então, lidere sua intelectualidade. Como, Jean? Seja útil. Seja útil para o bem do bem alheio. Galileu Galilei disse o seguinte: não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretende que não os utilizemos. Ou seja, torne-se uma pessoa indispensável aos outros. Segundo lugar, seja bom. Não existe verdadeira inteligência sem bondade, disse Beethoven. Então, nem todo mundo nasce para ser rico, mas Deus criou a todas as pessoas para serem boas. A bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. Provérbios capítulo 4, versículos 7 e 8, diz o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Versículo 8 diz: exalte-a, ou seja, exalte a sabedoria, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Ou seja, ninguém perde absolutamente nada por investir em sua vida intelectual, por ler bons livros, por desligar um pouco os aparelhos tecnológicos e ligar um pouco a sua máquina cerebral, usando para pensar, para criar algo novo, para empreender, se conectando com pessoas que são mais inteligentes do que você, se conectando com pessoas que leem livros que talvez você nunca leu. Então, lidere sua intelectualidade. Hoje, no dia do intelectual, lidere sua intelectualidade, porque quem não se lidera se sabota.